A paz do Senhor a todos. Somos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui em mais uma semana para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira. E a nossa leitura diária tem por base a nossa segunda lição deste terceiro trimestre de 2023, que traz por título A Promessa de Jesus de Outro Consolador. Nós estaremos estudando essa próxima lição, domingo, dia 9 de julho, e a nossa leitura diária desta quarta-feira está em Atos, capítulo 2, versículo 4, que nos diz o título da nossa leitura diária: E todos foram cheios do Espírito Santo. Estaremos lendo aqui na palavra do Senhor, que nos diz assim este texto sagrado: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Graças a Deus. Nós vimos aqui onde o apóstolo Lucas, ele vai descrever, o discípulo de Jesus aqui, o Dr. Lucas, no livro de Atos, sobre a descida do Espírito Santo, a partir do versículo 1 do capítulo 2, uma passagem bastante conhecida, mas que nos chama a atenção. E quando nós trazemos ela para os nossos dias atuais, nós vimos aqui a promessa de Jesus de outro Consolador. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus, ainda no seu ministério terreno, quando nós vimos ali no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do verso 16, onde os discípulos ali estavam indagando Jesus, quando Jesus começou a descrever sobre a sua partida, que ele ia partir, mas que não deixariam os discípulos órfãos. Ele ia rogar ao Pai que ia enviar um outro Consolador. Então nós vimos aqui que é muito claro essa passagem onde Jesus disse aos seus discípulos, a promessa de outro Consolador. Então o Espírito Santo de Deus, na verdade, Jesus sabia que os seus discípulos, os seus seguidores não poderiam ficar só nesse mundo. Quando nós olhamos para a oração de Jesus, a oração sacerdotal, Jesus vai pedir ao Pai que guardassem eles neste mundo, que não os tirasse, mas que guardasse. Mas para isso eles precisariam, de um Consolador para estar com eles. Então, como Jesus estava se ausentando, ele ali já tranquilizando os seus discípulos, ele falando que já ia rogar ao Pai para que enviasse, o outro Consolador, ia ficar com eles para sempre. Então essa promessa ela estende à igreja atual também nos últimos dias. Então o Espírito Santo de Deus ele ainda está com a igreja, ele foi enviado, e quando nós vimos aqui, isso foi ainda no seu ministério, Jesus ainda antes da sua morte e ressurreição. E após a sua morte e ressurreição, quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, o versículo 49, ali Jesus já tinha sido crucificado e ressurreto, quando ele passou os 40 dias ainda na terra, depois da sua ressurreição, instruindo os seus discípulos, explicando as Escrituras Sagradas, coisas que os discípulos ainda não conheciam. Jesus passou a explicar-lhes, e eles só foram entender após a sua ressurreição. E no capítulo 49 nos diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui no livro de Atos, onde Lucas vai descrever, essa promessa, ela foi cumprida no dia de Pentecostes, justamente no 10º dia, no último dia ali da festa, onde estavam reunidos naquele cenáculo. Ali iniciaram várias pessoas, mas no dia mesmo da promessa,
No dia que ela foi cumprida, somente aproximadamente 120 pessoas estavam no local, perseverando, aguardando, confiando na promessa do Senhor. Então eles foram bem-aventurados porque eles permaneceram no lugar correto, na hora correta, e eles esperavam, eles sabiam que mesmo na última hora, Jesus ia cumprir a sua promessa. Então chegou o grande dia, o dia que Jesus tinha prometido, que tinha falado para eles ficar em Jerusalém, era ali que deviam estar, não era em outro lugar, era em Jerusalém. Então nós vimos ali a partir do verso 1 do capítulo 2 de Atos, que nos diz, estavam reunidos quando de repente veio um vento, um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E a partir daquele momento, eles foram cheios, nos diz aqui no capítulo, no versículo 4 do capítulo 2, que vai deixar claro para nós que aqueles discípulos, os crentes que estavam ali, eles foram cheios do Espírito Santo. Então a promessa chegou para eles, aqueles que acreditaram, aqueles que confiaram, Então quando Jesus promete, as suas palavras, ele falou que as suas palavras pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais vão de passar. Então nós vimos que a partir daquele dia, eles receberam a plenitude do Espírito nas suas vidas e começaram a falar em outras línguas. Então nós vimos que a partir daquele momento, a igreja primitiva, ela recebeu um revestimento de poder, ela se iniciou, a igreja que Jesus mesmo afundou. Então o próprio Jesus, ele trouxe, a promessa a todos aqueles que crescem, e aqueles discípulos e os irmãos que estavam ali naquele momento receberam. E a partir daquele dia eles começaram a anunciar com mais ousadia, com mais veemência, com mais autoridade a palavra do Senhor, o Evangelho. Nós vimos ali que após aquela descida do Espírito Santo, houve aquela pregação de Pedro, onde aproximadamente 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então foi um sinal, um sinal muito claro, que Jesus tinha revestido eles de poder através do Espírito Santo de Deus que desceu sobre eles, e eles foram cheios, nos diz a palavra, o versículo é bem categórico, eles foram cheios do Espírito. Que nós também venhamos a buscar a plenitude do Espírito de Deus na nossa vida, pois nós sabemos que quando nós somos cheios do Espírito, isso vai nos fortalecer, vai nos encorajar, a levar a palavra de Deus, a transmitir o Evangelho do Senhor, às almas sedentas, aqueles que estão necessitando de ouvir a verdade. Pois a palavra nos diz, a palavra do Senhor, que somente o Espírito Santo, ele tem poder de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Que venhamos também a buscar essa plenitude, que venhamos a buscar de Deus para que nós possamos ser cheios também do seu Espírito. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, e fiquem todos na paz do Senhor.